Fala pessoal, mais uma vez a gente por aqui, hoje para falar do projeto de lei enviado essa semana pelo presidente Bolsonaro à Câmara dos Deputados com as propostas sobre as alterações do Código de Trânsito Brasileiro. São várias propostas enviadas e eu vou falar só das mais importantes que atingem a sociedade num todo. Então vou falar primeiramente da alteração do artigo 22, inciso 3º, que trata da competência dos estados dentro do Código de Trânsito. E uma das competências seria do DETRAN, que é de emplacar, licenciar veículos, expedir certificado de registro de veículo. E nesse inciso, no atual Código, ele tinha a expressão selar a placa. Essa expressão foi retirada e era uma competência exclusiva do Estado. Então, o que aconteceu? Com essa retirada, quem não sabe selar a placa é colocar o lacre junto com aquele fio de metal junto ao veículo. Então, fazem uma amarração, prendem na placa e fecham um lacre também na placa do veículo. Isso tudo é feito normalmente dentro do DETRAN. Então, quando retira essa expressão, o que a gente está entendendo aqui é que, de repente, ele está abrindo margem para que a iniciativa privada possa fazer essa prestação de serviço e não só o DETRAN e o órgão público. Essa interpretação ainda é dúbia, a gente só lê aqui que ele retirou a expressão. Isso, com certeza, durante a votação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, deve ter alguma alteração, mas como foi retirado isso, ele tira a competência exclusiva do Estado nessa questão. No artigo 40, que a gente fala de uma forma vulgar da Lei do Farol, ele classifica que a obrigação de usar o farol dos veículos que não dispõem de luzes de rodagem diurna, a obrigação é só em rodovia de pista simples. O que é uma pista simples? É aquela pista só de ida e volta, com uma faixa contínua no meio e uma faixa tracejada amarela. Sempre assim. Se tiver aquelas pistas de 3, 4 faixas para um sentido, 3, 4 faixas para o outro, o veículo que não tiver com o farol ligado não teria problema. Só nesses casos de rodovias de pista simples. É isso que ele quis dizer. E também coloca, e todos esses veículos que já têm as luzes de rodagem diurna, ele já vem de fábrica com isso, vai ser uma obrigação, e ele já estando no veículo, a pessoa ligou o carro, ele já está ligado, então não vai ter esse problema. Mas uma recomendação que eu dou, rodovia simples, de pista simples ou não, às vezes você está numa pista com 4 faixas e vai para uma rodovia de pista simples, você vai lembrar de ligar o farol? Eu sempre vou estar com o farol ligado quando o carro não dispuser desse equipamento, que são as luzes de rodagem diurna. E outra coisa que ele fala aqui é com relação aos ciclos motorizados que deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite. Só que ciclos motorizados não tem classificação no Código de Trânsito Brasileiro. No Código, ciclo significa 2 ou 3 rodas de propulsão humana. Ele não fala de motor. E aqui classificou ciclos motorizados. O que é um ciclo motorizado? O Código de Trânsito não fala. Então, tem um errinho aí que tem que ser consertado, tem que ser classificado. Algum deputado, quando for para a Câmara dos Deputados, vai ter que se pronunciar com relação a isso para poder falar o que significa ciclo motorizado e colocar no Código de Trânsito Brasileiro. A outra coisa também é a questão da cadeirinha. Então, o artigo 64 ele está sendo alterado porque houve uma ação direta de inconstitucionalidade contra vários dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro. E tem um artigo do Código de Trânsito Brasileiro que classifica como serão as infrações aplicadas no Código de Trânsito. Então, é tudo que ferir os princípios do Código, legislações complementares, esses dois é o que valem hoje. As resoluções do CONTRAN, essa expressão foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Sendo declarada inconstitucional, não se pode mais se estabelecer qualquer tipo de infração por resolução. Isso sempre foi assim na Justiça, mas ele acabou referendando de não poder resolução do CONTRAN impor nada de penalidade ou qualquer tipo de infração. Então, o que acontece? A cadeirinha, os equipamentos bebê conforto, assento elevado e a cadeirinha, esses 3 equipamentos eram previstos por resolução e não pela lei. Então, o que ele fez? A expressão
porque ele tinha lá que são dispositivos de retenção adaptados para peso e idade, que estava na resolução e colocou aqui. Então, na lei agora está aqui, exceto na hipótese de exceção estabelecida pelo CONTRAN, as crianças, inciso 1, com a idade de até 7 anos e meio, serão transportados nos bancos traseiros e utilizarão dispositivos de retenção adaptados ao peso e à idade. Então, esses dispositivos de retenção estavam lá, essa expressão estava lá na resolução do CONTRAN. Então, agora ela veio para a lei e agora sim vai ter uma garantia constitucional que pode aplicar essa infração. Como essa ADI 2998 já foi publicada, no meu entendimento, aplicar a infração da cadeirinha para quem tiver sem o bebê conforto, sem a cadeirinha e sem o assento elevado, não caberia, porque, como foi declarado inconstitucional a expressão, as resoluções do CONTRAN, então a resolução do CONTRAN não pode declarar ou punir alguém dizendo que os equipamentos estão ali naquela resolução, e sim agora na lei. Com relação ao uso e especificações técnicas de dispositivo de retenção, a que se refere a esse inciso, o CONTRAN que vai disciplinar. Agora está correto a expressão que foi dada aqui no Código de Trânsito Brasileiro. Todos os veículos agora novos são obrigados a ter luzes de rodagem diurna, isso, claro, só depois da aprovação da lei, mas na proposta diz isso. Se um veículo que foi chamado para recall não levar o carro para fazer o recall, para trocar uma peça ou alguma coisa, o Código de Trânsito ele está alterando para que não seja expedido um novo certificado de registro de veículo. Não é o documento de licenciamento do carro, é que ele compra e venda. Então, exemplo, se a pessoa for vender o veículo e não fez o recall, quem comprar não consegue expedir o novo certificado de registro de veículo, segundo a proposta aqui do presidente. Tem que fazer o recall. Foi chamado, a pessoa tem que comparecer lá. Outra coisa, foi criado o artigo 134A, e ele fala o seguinte: o CONTRAN especificará as bicicletas motorizadas equiparados não sujeitos ao registro, licenciamento e emplacamento para circulação nas vias. Só que é o seguinte, bicicletas motorizadas não tem classificação também no Código de Trânsito Brasileiro. Então tem que classificar e saber o que é, porque bicicleta também é de propulsão humana. Então motorizada dispõe de motor. Então, se tem motor ou elétrico ou de combustão, ele tem que explicar isso tudo no Código de Trânsito Brasileiro, senão também vai ter um erro com relação a esse artigo. Com relação ao prazo da CNH, a CNH agora, a cada 5 anos, a troca, né? Para as pessoas com idade superior a 65 anos, serão de 5 anos, e a cada 10 anos para as pessoas com idade igual ou inferior a 65 anos. Então, as pessoas com idade inferior está dobrando o prazo, e o prazo das pessoas acima, né, com idade ou acima a 65 anos, eram de 3 anos, agora vão ser de 5, ok? Vai também constituir infração. Como eu falei, ele já retirou a expressão das resoluções do CONTRAN, que é o artigo 61, constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste código ou da legislação complementar, aí depois vinha aí das resoluções do CONTRAN. Foi retirado e o infrator fica sujeito às penalidades e medidas administrativas indicadas nos artigos e as punições previstas no capítulo 19. Então foi corrigido isso com certeza vai ser aprovado, porque segue a orientação da ADI 998, e vai seguir em frente. Com relação à infração da cadeirinha, que me causou uma surpresa, que ele fala que será punido apenas com advertência por escrito. Isso é muito temerário, porque eu entendo que tudo que salva vidas, a punição tem que ser bem maior. Vou dar um exemplo. Cinto de segurança, salva vidas. Capacete, salva vidas. E cadeirinha, também. Então, jamais poderia ter uma punição somente de advertência por escrito no caso da cadeirinha. Ele vai ter que ser multa, vai ter que ter uma aplicação, a penalidade tem que ser multa e tem que seguir toda a linha desses equipamentos obrigatórios que salvam vida. Capacete, cinto de segurança e a cadeirinha tem que seguir o mesmo princípio. Não dá um simples advertência por escrito. Isso aí eu vou ter que discordar. Eu acho que o plenário vai ter que estudar melhor isso e classificar isso aqui como uma infração. No caso da motocicleta, foram criados os incisos 10 e 11, e aí ele classifica, são infrações médias com penalidade de multa.
que é utilizar o capacete de segurança. Aqui é só para quem está utilizando o capacete, não é sem capacete. A pessoa está utilizando o capacete de segurança sem a viseira ou sem o óculos. O óculos de proteção é aquele óculos que fecha aqui. Não é óculos escuro nem óculos de grau. É o óculos que fecha aqui, que tem um elástico que prende. Se ele tiver sem a viseira ou óculos de proteção, ou com viseira e óculos de proteção em desacordo com a regulamentação, ele vai ter uma infração média e penalidade de multa. E transportando passageiro utilizando capacete de segurança na mesma forma que eu falei para vocês, também vai ter a mesma penalidade de multa. Vai ter infração leve para quem transitar na rodovia de pista simples, que não dispuser da luz de rodagem diurna e tiver sem a luz baixa ligada. Se não tiver ligada, é uma infração leve. Agora, houve um erro também que faltou a penalidade de multa. Aqui eu não vi, esse artigo 250A foi criado. Como ele foi criado, tinha que estar lá, infração leve, penalidade de multa. A penalidade de multa esqueceram de colocar ali. Vai ter que corrigir essa redação. O aumento da pontuação. Então, a suspensão do direito de dirigir, segundo a proposta, vai de 20 para 40 pontos. Então, indo para 40 pontos, a pessoa, por pontuação, só perderá a carteira quando atingir 40 pontos. E a outra hipótese é a infração mandatória, quando prevê multa e suspensão de direito de dirigir. Mas isso continua da mesma forma e não vai mudar essa questão. Outra questão é o curso preventivo de reciclagem. Não é aquele cursinho de reciclagem quando a pessoa atinge 20 pontos e vai fazer a prova para poder pegar a carteira quem teve a suspensão de direito de dirigir. Não é. Curso preventivo de reciclagem são os motoristas que têm CNH com categoria C, D ou E, que quando atingirem hoje, no código de hoje, são 14 pontos. Só que aqui a proposta é quando atingir 30 pontos, ele faz um curso de reciclagem, preventivo de reciclagem. Fazendo isso, todos esses pontos saem e ele começa a contar tudo novamente e não pode fazer esse pedido desse curso dentro de 12 meses. Então, ele pode, agora de 14 foi para 30 pontos. Agora, uma outra coisa assim que surgiu um grande problema foi a redação desse parágrafo 10 do artigo 261, que é do processo de suspensão. Ele fala que o processo de suspensão do direito de dirigir, aqui se refere ao inciso 2 do caput, que fala da suspensão de direito de dirigir, que são infrações mandatórias que eu falei para vocês, que prevê a multa e a suspensão de direito de dirigir, tramitará concomitantemente ao processo da penalidade de multa e ambos serão de competência do órgão de trânsito responsável pela aplicação da multa na forma definida pelo CONTRAN. O que ele está dizendo aqui? Se uma infração mandatória que eu falei para vocês, multa e suspensão, vou dar um exemplo, sem capacete, a competência do município e do Estado. Se o Estado, no caso o policial militar por convênio, o agente do DETRAN, aplicar essa infração, a competência do próprio DETRAN de aplicar também a suspensão de direito de dirigir. Até aí não tem problema, porque a competência do Estado é aplicar a penalidade de suspensão. Só que se for um guarda municipal que aplicar a infração do município, ele fala que a competência para aplicar a penalidade de suspensão será do município. Só que está totalmente errado isso, porque na parte de competência do Código de Trânsito Brasileiro, lá no artigo 24, não compete ao município aplicar penalidade de suspensão de direito de dirigir, nem de cassação. Então, nesse caso aqui, suspensão de direito de dirigir o município aplicar está errado. Isso vai ter que ser corrigido. Então, quem aplica penalidade de suspensão, a competência hoje, no caso dentro aqui do estado do Rio de Janeiro, é do DETRAN e de todos os outros estados. Então não compete ao município fazer isso. Isso que está dizendo esse parágrafo 10. Então isso vai ter que ser corrigido também. E também foi revogado também o artigo 148A, que fala sobre os exames toxicológicos. Segundo a proposta, esses exames não seriam mais obrigatórios no Brasil. Então vamos ver como é que vai se comportar o Congresso nesse sentido. E também teve uma outra alteração, agora foi hoje, né, dia 6/6, que é a alteração regularizando o drogômetro, que ele muda o artigo, ele cria o parágrafo 4º,
que é do artigo 306 CDB, que ele fala que poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia e Tecnologia, o INMET, para determinar o previsto no caput, que é justamente o que diz lá o Código de Trânsito Brasileiro na parte de conduzir o veículo automotor com capacidade psicomotor alterada em razão da influência de álcool, que é o etilômetro, ou de substância psicoativa que determine a dependência, que seria o drogômetro. Então, provavelmente, o Inmetro agora vai selecionar os equipamentos, vai homologar, e aí, futuramente, depois de aprovação no Congresso, vai poder ser aplicado esse equipamento no mercado. Então, gente, essas são as principais alterações feitas, essas principais propostas enviadas para o Congresso Nacional. Vai ser votado e vamos ver o que vai ser aprovado, como vai ser aprovado, e assim que sair realmente a publicação da lei referente a esse projeto, eu estarei aqui novamente para poder dar mais dicas e esclarecendo mais trânsito para todos vocês. Um grande abraço.